Olha, o livro de Juízes na Bíblia não é bem uma historinha pra dormir. É um relato cru, sabe? Intenso e, vou te falar, às vezes bem chocante da história de uma nação. A gente vê uma espiral de decadência social que é, assim, dramática. Vamos mergulhar juntos nessa história. Essa pergunta aí, ela é basicamente o coração de tudo que a gente vai ver. Ela ecoa em cada capítulo do livro. Então, nessa nossa análise, a gente vai tentar entender como a narrativa de Juízes responde a isso. Sabe? A gente vai traçar a ascensão e a queda de uma nação inteira. Então, onde tudo começa? Bem, aqui. O ponto de partida é esse. O grande líder, Josué, morre. E a geração que vem depois, o texto é bem direto, diz que eles não conheciam o Senhor. Eles simplesmente não terminaram o que Josué começou, não completaram a conquista da terra. E qual o resultado? Ficaram ali cercados de conflitos e, o que é mais importante, de tentações por todo lado. Tentações que acabaram afastando eles da sua identidade, do seu propósito. E é a partir daí que a história de Israel entra numa espécie de loop. Um padrão que se repete, e se repete, é quase previsível. Vira um ciclo vicioso que vai, de verdade, definir essa era inteira. Entender esse ciclo é, sem dúvida, a chave para entender o livro todo. E que ciclo é esse? Bom, tá aqui. Ele tem 4 estágios. Primeiro, o pecado. O que eles faziam? Geralmente adoravam os deuses dos povos vizinhos, os cananeus. Aí, claro, vem a consequência, a opressão. Uma nação vizinha vinha e dominava eles. E o que acontece quando se está no fundo do poço? Arrependimento. O povo, desesperado, clamava a Deus por ajuda. E por último, a libertação. Deus levantava um líder, um juiz, para salvar a nação. Esse padrão se repete de novo e de novo. Só que, e isso é crucial, a cada vez que ele se repete, algo muda. No comecinho de tudo, esse ciclo até que parecia funcionar, sabe? Entre aspas. A libertação vinha por meio de figuras que eram heróis de verdade, gente que conseguia restaurar a ordem, trazer a paz, mesmo que só por um tempo. Vamos pegar o exemplo da Débora, uma figura incrível. Ela era profetisa e a única juíza mulher do livro. Uma líder realmente notável. Foi ela que convocou o exército de Israel e, olha, contra todas as chances, guiou o povo para a vitória contra o general cananeu Sísera, um cara que tinha nada mais nada menos que 900 carros de ferro. E o resultado? 40 anos de paz. E depois tem o Gideão. A história dele é bem diferente. Ele era um fazendeiro super relutante, se sentiu o menor da sua família, mas Deus o chamou para liderar. E o mais interessante na história dele é o que acontece com o exército. Deus pega aquele exército enorme e reduz para 300 homens. Só 300. Por quê? Para não deixar nenhuma dúvida. A vitória esmagadora que eles tiveram sobre os midianitas veio de Deus, não da força deles. Só que é aqui que a gente começa a ver as coisas desandarem. As primeiras rachaduras sérias no sistema. Depois daquela vitória incrível, o próprio Gideão comete um erro fatal. Ele pega os tesouros da guerra e constrói um ídolo de ouro. E claro, depois que ele morre, o povo volta a adorar aquilo. Ou seja, o ponto aqui é que mesmo os melhores líderes, os heróis dessa época, tinham falhas. E foram essas falhas que plantaram as sementes da próxima crise. E essa deteriorização nos leva para a próxima fase. E é aqui que as coisas se complicam de vez. Porque a partir desse ponto, não é só o povo que falha. Os próprios salvadores, os juízes, começam a se degradar de um jeito bem significativo. A qualidade da liderança simplesmente desmorona. A história do Jefté é uma tragédia pura. Ele era um guerreiro super habilidoso, mas no momento de total desespero, ele faz um voto a Deus, um voto terrível. Ele promete que se vencesse a batalha, ia sacrificar a primeira coisa que saísse da casa dele para recebê-lo. E quem sai? A sua única filha. Então a vitória dele foi completamente manchada por essa promessa tola, horrível. Isso mostra o quanto a sabedoria e a moralidade dos líderes já tinham caído. Essa comparação aqui, ela mostra essa decadência de um jeito muito claro. De um lado, a gente tem Débora totalmente focada na libertação da nação. Do outro, Sansão. A motivação do Sansão era quase sempre pessoal. Tem uma hora que ele quer uma esposa filisteia e ele simplesmente fala para os pais, é aquela moça que eu quero. Percebe a diferença? Ele não está agindo como um líder nacional. Ele é um anti-herói, impulsivo, egoísta. O Sansão nasceu com uma força sobre-humana, né? Era um dom de Deus. O propósito era libertar Israel. Mas o que ele faz com essa força? Ele usa para vinganças pessoais.
Ele quebra todos os votos sagrados que fez. Ele era totalmente governado pelas paixões dele. A queda dele com a Dalila e aquele ato final de destruir o templo, aquilo foi um ato suicida de vingança, não foi uma vitória estratégica para o povo dele, de jeito nenhum. E tudo isso leva a gente para os capítulos finais. E olha, os mais sombrios do livro. Aqui, aquele ciclo que a gente viu antes, ele simplesmente se desfaz. Acabou. Porque o inimigo não é mais uma nação vizinha. O inimigo agora está dentro de casa. A sociedade de Israel literalmente implode. A história que fecha o livro de Juízes é, sem exagero, uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia. A gente tem um levita e a sua concubina que procuram um lugar para passar a noite na cidade de Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Durante a noite, homens da cidade cercam a casa. Eles exigem que o levita seja entregue a eles. Mas, em vez disso, a concubina é jogada para fora e é violentada até a morte. O que acontece depois é inacreditável. Num ato que é ao mesmo tempo chocante e um chamado desesperado por justiça, o levita esquarteja o corpo dela e envia um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. A mensagem era brutal, mas era clara. Olhem o tipo de maldade que está acontecendo aqui dentro, entre nós. E a resposta das outras tribos? Fúria total. Elas se unem, mas não para lutar contra o inimigo de fora. Elas se unem contra uma das suas, a tribo de Benjamim. O que vem a seguir é uma guerra civil terrível, sangrenta, que quase aniquila a tribo de Benjamim por completo. É o fundo do poço. A desintegração total da ordem, da unidade nacional, de tudo. E o livro termina com essa frase, que é repetida várias vezes no final e é sinceramente assustadora. É o diagnóstico final do autor para todo esse caos. Sem uma liderança justa, sem uma bússola moral que venha de Deus, a sociedade se quebrou, virou um cada um por si total, uma anarquia. E a pergunta que fica ecoando, o que impede qualquer sociedade de seguir por essa mesma espiral descendente?